Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E tivemos uma semana bastante conturbada, muita coisa aconteceu. Não dá nem para fazer um resumo na abertura de tanta coisa que é. Eu fiz aí um resumo de tudo, abordei praticamente tudo que foi relevante. Pô, espero que vocês assistam esse vídeo inteiro porque ele está muito legal. Façam o triplo C, né? Curta, compartilhe, comente. É importante que você esteja divulgando esse canal para que ele possa crescer, chegar ao máximo de pessoas possíveis, para você, assim como os outros, poderem formar a sua opinião frente aos fatos, ao que está acontecendo por aí, tá bom? Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou ainda com os impactos da guerra lá no Oriente Médio. E dessa vez, o presidente declarou que realmente se tratou de um ataque terrorista e deu nome aos bois, ao Hamas. Mesmo assim, não classificou o Hamas como um grupo terrorista, mas sim Israel, que na sua resposta estaria matando milhões de palestinos. Ora, o presidente, na minha opinião, ele sofre de 3 problemas: vaidade, má fé e ignorância. Bom, não sei qual dessas qualidades foi aquela que provocou essa declaração, ou seriam as 3. Mas o fato é que, muito provavelmente, essa guerra no Oriente Médio termine com menos mortos do que aqueles que morrem violentamente todos os anos aqui no Brasil. E aí nós iniciamos essa semana com um ataque também terrorista no Rio de Janeiro, devido à morte de um miliciano. A milícia incendiou dezenas de ônibus, causou um transtorno na cidade, uma violência absoluta e completa, uma coisa de proporções assim alarmantes, o que mostra que o Estado capitulou frente ao crime organizado. Isso está acontecendo em diversas capitais aí do Brasil, né? O crime cresceu, se tornou uma entidade, uma ideia, tem princípios, valores, missão, quer dizer, se organizou de tal forma que fica muito complicado para o Estado, inclusive, retomar esses territórios através de uma política que não é uma política, vamos dizer assim, de não agressão, de tolerância à gente armada, com fuzil, com arma de guerra dentro das comunidades, né? Se fala em respeito a essas comunidades e, bom, o que se vê é que está tudo dominado. E ali, né, saiu inclusive uma manchete no jornal que 12, né, suspeitos ali de terem incendiado aqueles ônibus, 6 já estão na rua. Enquanto isso, aqueles vândalos que quebraram lá patrimônio público estão tomando uma pena de 17, 14 anos de cadeia, né? O pessoal do 8 de janeiro, o que a gente mostra que realmente não há nenhum critério, né, nesse país para se aplicar a lei. Talvez esse seja o motivo do crime ter prosperado tanto por aqui. Mas o ministro Flávio Dino, né, que foi convidado, né, foi convocado, na verdade, a comparecer a uma comissão lá da Câmara de Deputados, a Comissão de Segurança Pública, ele se recusou por 2 vezes a comparecer lá. E na segunda vez, ele disse que tinha medo de estar lá presente porque os deputados estariam armados ali. Mesmo ele sabendo, né, tendo sido parlamentar, que dentro das dependências ali do Congresso Nacional não se pode andar armado. E aquelas pessoas ali, deputados da Comissão de Segurança Pública, eles são policiais federais, policiais civis, policiais militares, ex-militares, coisas assim, que são exatamente pessoas que têm porte de arma. E são pessoas especializadas na área de segurança pública. E talvez por isso ele não tenha comparecido lá, porque ele ia conversar com gente que entende exatamente disso, porque ele se tornou um ministro lacrador. Então, ali ele não teria como lacrar, né? Ele teria que responder às perguntas. Então, ele fugiu exatamente dessa comissão, mas ficou muito ruim para ele ali, e ele acabou tendo que comparecer à convocação de outra comissão, que é a Comissão de Fiscalização e Controle lá da Câmara, e lá, sim, ele tomou uma saraivada, foi emparedado, mas saiu, assim, razoavelmente bem com a sua lacração. Uma delas é aquela que ele insiste, né? Que ele entra em qualquer lugar, comunidade que for chamado, porque ele gosta de pobre, e que quem não vai é porque não gosta de pobre. E, na verdade, ele deve gostar muito de pobre, porque, afinal, como governador do Maranhão, ele foi lá governador 8 anos, a gente sabe que das 100 cidades mais pobres do país, 40 estão lá no Maranhão, né? Ele conseguiu manter essas pessoas na miséria, afinal de contas, ele, pelo PCdoB, foi governador, e a gente sabe que o comunista ele gosta muito de pobre, né? Ele gosta, inclusive, de manter todos os pobres e dependentes das políticas de Estado. O controle absoluto. E essa foi uma das lacrações dele, e a outra, com relação a isso, é que ele disse lá, né,
que aumentou a apreensão de bens e dinheiro do tráfico, já na casa de bilhão ali, que aumentou por 10 vezes isso. Mas curiosamente, né, no mesmo período, houve uma diminuição da apreensão de drogas, chegando a 30% a menos de cocaína. Será que nesses diálogos cabulosos, né, eu estou especulando aqui, coisa da minha cabeça, esses diálogos cabulosos assim que esses partidos de esquerda mantêm com o crime organizado, será que não é ali um acordo de cavalheiros, não? Quer dizer, apreende menos que eu te dou mais grana? Sei lá, né? Quem vai saber? Afinal de contas, a gente ficou sabendo essa semana também que um veículo da diplomacia, um carro da embaixada, foi preso com 50 quilos de cocaína lá na Síria. E que lá isso custa 17 milhões, né, de reais ali, ou 17 milhões de dólares, não sei, mas é uma grana imensa, isso só 50 quilos, né? Imagina, assim, o que está acontecendo aí nesse tráfico. E aí a gente fica perguntando, será que nós nos tornamos um narco-estado? É um problema sério que tem que ser visto. Essa semana também nós vimos a Elisiane Gama, né, a senadora do Maranhão também, da terra de Flávio Dino, ir lá no Supremo Tribunal Federal entregar aquele relatório que não serve para nada, aquele conto da carochinha de uma CPMI que foi dominada pelo governo. É um instrumento que é da oposição, foi rapidamente sequestrado pelo governo para criar aquela peça, ali uma peça ideológica que não tem fundamentação nenhuma, mas que encerra esse circo. O ministro Alexandre de Moraes pegou esse relatório lá e enfiou dentro do inquérito lá dos atos do dia 8 de janeiro, mas a verdade é que existe uma outra CPI correndo, uma CPI distrital, e essa sim, né? Ela está avançando bastante, elucidando os problemas. A gente já sabe realmente quem são os promotores, vamos dizer, do vandalismo, mas as omissões foram escondidas na CPMI, elas estão aparecendo ali claramente na CPI do Distrito Federal. Então, a CPI do Distrito Federal ela tem muito mais elementos, inclusive para elucidar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Bom, e essa semana também nós tivemos aí no governo da diversidade mais uma queda feminina. Depois de Daniela Carneiro, ministra do Turismo, Ana Moser, ministra dos Esportes, chegou a vez da Rita Serrano, que era presidente da Caixa Econômica Federal, que caiu e foi ali substituída por um indicado do Arthur Lira. E agora, realmente, o Arthur Lira, em troca disso, né, em troca dessa nomeação, ele mostrou o seu poder, aprovando do dia para a noite, ali, no dia seguinte, a taxação das offshore, das grandes empresas, né, a taxação dos ricos, não é verdade que vai ser todo rico taxado? Só que não, né? Porque lá já um deputado do Novo já mostrou lá e denunciou que não é bem só os ricos, não. Aqueles que têm rendimentos acima de $100 por mês também serão taxados, né? Que fazem suas aplicações em Bitcoin, as aplicações que eram mais livres de tributação, todos esses vão ser tributados. Agora, uma coisa curiosa, né? A oposição colocou lá nessa proposta exatamente a promessa do governo, que seria isentar as pessoas que ganham até R$5 mil de imposto de renda. E o governo votou em bloco, né, para que isso não fosse aprovado, mostrando assim que é o governo do compromisso, o governo do amor. Arthur Lira, né, também teve lá essa semana, virou manchete de jornal mais uma vez. Isso explica muito esse afã do Centrão de pegar essas posições, porque o filho dele, junto com a filha de um assessor, abriram uma empresa de intermediação de contratos de publicidade e faturaram em um ano R$30 milhões. E o filho do Arthur Lira tem 22 anos de idade. Então, essa é a ideia hoje, vamos dizer, dessa organização do Congresso. Uma pilhagem dos recursos públicos, uma pilhagem indecente. Então, você imagina o filho de um deputado que é presidente da Câmara, com um contrato, ele consegue retirar de recursos públicos R$30 milhões para si. Você imagina todo o Centrão e as posições dos cargos que hoje, agora, estão sob o domínio do Arthur Lira com essa indicação da presidência da Caixa Econômica. O que vai ser essa sangria, né, dessa estatal. E falando em sangria, essa semana também tivemos uma queda recorde das ações da Petrobras, que despencaram 6%. E por que aconteceu isso? Foi algum panorama da guerra lá fora? Não foi. Foi o seguinte, é que a estatal anunciou que ia mexer no estatuto da empresa. Exatamente, depois lá da Lava Jato, houve um trabalho ali de compliance dentro da empresa, exatamente para criar as proteções de maneira a evitar que as diretorias ali fossem para indicações políticas que têm só por objetivo drenar recursos da empresa, e aí o governo já anunciou que vai mudar isso para poder emplacar seus indicados ali dentro, para exatamente prosseguir com o processo de pilhagem. Isso que eu chamo de volta ao crime com estilo. E se depender do Supremo Tribunal Federal,
eu acho que tudo vai ficar dentro da normalidade. Afinal de contas, vamos lembrar ali, né, que Gilmar Mendes arquivou aquele caso contra o IRA lá dos kits de robótica no Nordeste e ainda obrigou a polícia a devolver 4 milhões de reais em dinheiro para aquela turma que provocou aquele assalto ali, arquivando o processo. Então, eu acredito que agora, se vier qualquer denúncia contra o presidente da Câmara de Deputados, como ali a turma lá, vai ser tudo arquivado, tudo vai para as favas, porque, afinal de contas, o Supremo faz parte desse sistema que tem por objetivo espoliar o cidadão. Bom, e aí, seguindo aí nesse governo, agora falando de amor, porque é um governo do amor, a plataforma, né, as plataformas de venda internacional, de e-commerce, como a Shopee, Shein e a AliExpress, entraram na tal remessa conforme, que agora o imposto é calculado no momento da compra e é recolhido ali na hora que é feita a compra do objeto lá, do bem dentro dessas plataformas. E aí o imposto para aqueles produtos abaixo de $50 que antes eram isentos passaram a ter uma tributação de 17%, uma pequena tributação de 17%. E o governo nem deu uma semana do sistema funcionando, já fala em subir essa alíquota para 28%, quer dizer, 17% para 28%, porque é um imposto pequeno. Afinal de contas, os produtos acima de $50 são taxados ali em 93%, 97%. Ou seja, quando você compra um computador, você dá um computador para o governo. Quando você compra uma filmadora, você dá uma filmadora para o governo. Quando você compra lá um videogame, você dá um videogame para o governo. Esse é o raciocínio, vamos dizer assim, desse governo do amor, né, que fez essa taxação. Exatamente, eu acho que a galera aí tem mais é que fazer o L e agradecer esse governo do que está acontecendo, porque, afinal de contas, é o governo do amor. Mas parece, inclusive, que esse amor acabou. Afinal de contas, saiu uma pesquisa aí da Quest e o governo acendeu a luz amarela. Afinal de contas, ele vem aí perdendo popularidade, a paciência da população acabou, se depositou muita esperança nesse governo, esse governo tem metido os pés pelas mãos e a visão futura não parece ser muito boa. Afinal de contas, mesmo com o crescimento de 0,9% do PIB comemorado pelo governo, a gente vê que o investimento privado caiu, ou seja, o que está impulsionando esse crescimento do PIB é o gasto público, que já chegou a um déficit de 150 bilhões de reais esse ano. E o que a gente percebe é que o horizonte não é muito promissor. Se você tem um crescimento com queda de investimento, há algum problema aí. Ao mesmo tempo, o governo vem aumentando o imposto e a arrecadação vem caindo. Isso é outro sinal amarelo que vem aparecendo por aí. E com isso, a própria imprensa já começa a ver que não dá para ficar passando pano e apoiando esse governo sem parar. Afinal de contas, mesmo recebendo quantias vultuosas de contratos públicos, existe um limite. É lógico que esse limite pode ser atrasado um pouco desde que o governo repasse mais verba, né? Mais verba exatamente para transformar essa mídia mainstream no que o governo quer, uma agência de publicidade, né, que possa estar falando bem do governo o tempo inteiro. Mas está ficando difícil sustentar, é muita coisa que não está dando certo dentro do governo, a preocupação é grande, a gente tem esperança, realmente queria que as coisas estivessem sendo acertadas, né, que o governo estivesse andando aí para frente, mas não é o que está acontecendo, infelizmente. Nós esperamos que haja uma mudança, mas o que a gente está vendo aí é uma rota que, se não tomar um novo rumo, vai levar o Brasil aí a uma recessão técnica muito em breve. Então, para aquelas pessoas que votaram nesse governo, eu digo o seguinte: infelizmente vocês foram enganados. A mídia, toda essa propaganda contra o governo anterior, ela realmente não tinha fundamento, né? Era um governo que tinha ali um presidente meio grosseiro, meio, às vezes, falava ali coisas inadequadas, mas era um governo com responsabilidade. Esse governo, ele é um governo que não tem compromisso. E aí a gente vê, para encerrar, na semana nós tivemos ali a declaração do presidente que não pretende cumprir a meta fiscal estabelecida no novo arcabouço. Então ele não pretende cumprir o compromisso firmado, né? O compromisso não é para ser cumprido. É isso que ele deixou claro aí na sua mensagem, que o déficit zero, que ele inclusive estava lá dentro da proposta do governo, ele não vai acontecer. Ou seja, o gasto público vai continuar e, com isso, a dívida pública aumentando, sem espaço para diminuição da taxa de juros e o risco país indo lá para as estrelas. Ou seja, pode ser
que a gente chegue aí numa situação muito similar à da Argentina, se as políticas de governo continuarem como estão. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.